Entra o livre-arbítrio, exatamente. Eu falo, o livre-arbítrio entra aí, porque a gente fala assim, olha, se você ficar com essa pessoa que já tem um compromisso com alguém e você também é casado, um exemplo, né? Muito comum hoje em dia, infelizmente. Então, assim, isso não vai ser bom para você, por quê? Porque você não vai ser feliz. Então, assim, você não tem que saber se você é contra ou a favor da situação. Você tem que ver o que vai ser importante para a vida daquela pessoa. Então, isso não vai ser bom para você, porque isso vai trazer isso. Pronto, ela vai escolher. Né? Ela vai fazer a escolha dela. Teca, vamos falar agora, no próximo bloco, sobre a importância da fé na vida de uma pessoa, né? O que é realmente fé, se essa fé já vem naturalmente dentro da pessoa, se ela pode ser adquirida e como ela pode ser administrada no dia a dia de hoje. Ok. Programa Dimensões, que está aí no mês de 9 anos, né? Já volta com mais Teca Jorge, daqui a pouquinho. Eu estou aqui entretida com o livro da Teca, não estou nem com vontade de continuar o terceiro bloco, viu, Teca? Eu estou aqui vendo os textos aqui, daqui a pouquinho a gente conversa. Olha, porque foi muito amor, você sabe, eu chorei tanto quando eu escrevi esse livro, porque a gente vai, como se eu estivesse repassando na minha vida, as situações minhas, algumas, e de todas as pessoas que a gente atende, né, ao longo do tempo. Então você lembra, aquela pessoa cresce, hoje já está casada, já tem filho, mas enfim. E aí você vai repassando algumas situações. Então eu me emocionei muito. Então, assim, é um livro que foi feito com muito amor. Eu acho que todo escritor faz isso, mas esse especialmente, por essa coisa da maternidade, foi feito com muito amor. Quero até falar alguns títulos aqui, enquanto isso você põe o telefone aí, viu, diretor, de onde o livro pode ser encontrado. Mãe Temerosa, Mãe Solteira que Batalha, Mãe Separada, Mãe Sexto Sentido, Mãe que Casa Muito, vamos ver outra mãe aqui, Mãe, o Filho, O Milagre do Amor, Mulher Coragem. Eu sei que você falou agora que sou eu, né? Aí você falou assim, sou eu, você aí de casa, né? Toda mãe ser Mãe Coragem. Mãe Independente, Mãe Idosa, o que mais? Mãe Equilíbrio das Três Forças, Mãe Depressiva, enfim, tem Mãe de Fachada, olha... Tá aí, né? Deixa eu ver o telefone. Mãe Ausente. Mãe Ausente, tem mais aí. Teca, fé. O que representa isso para o ser humano? Ai, Rosana, fé é tudo. Eu acho que sem fé. E fico, sabe, às vezes imaginando quando uma pessoa fala assim, eu não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito em nada. E eu falo, nossa, como que essa pessoa dorme? No que ela foca as metas? Ela foca somente, assim, no trabalho, nas realizações, e aí e o resto, né? Assim, como é que fica? Como é que esse coração fica? O que habita dentro dessa alma, né? Então, eu acho que a fé é um sentimento que nasce, sim, é uma sementinha que nasce conosco lá, e ela pode ser trabalhada ou não. Isso, por que eu falo da fé nesse livro? Porque eu acho que isso é um trabalho muito mais maternal do que paternal. Apesar de que aqui no livro eu falo que esse livro também é dedicado aos pais que ocupam e fazem esse papel de mãe, né? Porque muitas vezes a mãe não consegue, ou morre, enfim, encarna. Tem o caso do Rony Fon, que é bem claro, ele mesmo fala que foi mãe e pai e tudo mais. Então eu falo também no livro sobre isso. Mas a fé, eu acredito que assim, é essa semente. E você vai passando pelas situações da vida, aonde eu acho que entra o livre-arbítrio também, é nesse livre-arbítrio que eu acredito, que você tem duas opções. Ou você se fortalece e a sua fé cresce, ou você se rebela, se revolta, e aí aquela sementinha, que é a sementinha da fé, ela vai diminuindo. Então vem uma outra situação boa e você fala, nossa, que bom, né? Eu perseverei, eu confiei, eu acreditei, e aquilo veio, né? Eu falo, a energia divinal respondeu, o Espírito Santo mostrou para você que aquilo é verdadeiro, né? Você sabe que eu tenho muita fé em Nossa Senhora, mas que eu oro muito pro Divino Espírito Santo, né? Que eu já vi que tá bonitinho aí. Tá aqui meu Espírito Santo, aqui, põe aqui, ó, pastor, meu Espírito Santo aqui. Eu e minha Santa Yara. Esse é mais um da coleção Labene aqui, ó. Dá pra ver, pastor? Aí, ó, esse é todo
com pedras verdes, que é da cura, né? Esse é o Espírito Santo. Muito lindo. Você pode até ligar lá na Mirandoura, adquirir. Depois eu ponho o telefone na Mirandoura, porque quem cuida dessas coisas veio para mim a intuição que eu tinha que fazer tudo sobre o Espírito Santo. Então vamos falar disso, do Espírito Santo. Eu falo, gente, o Espírito Santo é o Espírito divinal. É o Espírito que fortalece a energia, que vem através de Deus, né? Quando a gente estuda em colégio de freira, elas ensinavam Pai, Filho e Espírito Santo. E eu ficava, gente, mas como que pode? Pai, Filho e Espírito Santo, o que é isso, né? Queria saber o que era esse triângulo tão misterioso. E depois, de muito tempo que a gente vai estudando, você estuda filosofia, aí você vai entendendo as coisas e vai fazendo com que elas se encaixem. Mas eu confio muito que a fé é um estado que está dentro de você, que nasce com você e que pode ser fortalecido ou pela própria família e pode, de repente, assim, você pode, sabe, é como uma plantinha que você nasceu ali, nasceu sozinha, tá? Eu sempre falo, a planta que nasce no lodo, porque às vezes você vê uma única pessoa, uma família inteira, aquela pessoa se torna médico, ou aquela pessoa que foi um morador de rua se torna... A gente vê casos hoje, né? Então você fala, o que é isso? A gente fala, é a flor que nasceu no lodo. Não assim, no sentido crítico, no sentido de que aquela flor nasceria em qualquer lugar, porque ela veio para ser. Então a fé, ela é isso, ela está dentro da nossa alma, ela é um estado de alma e que é fortalecido pelo Divino Espírito Santo, ou seja, pela força divinal. Essa força divinal, Rosana, tem que ser trabalhada pelos pais e pelas situações da nossa vida. Então, quando a gente fala que a família é a primeira situação kármica, mas ela também é a primeira situação kármica positiva, ela pode não ser, mas ela tem que ser. Então, eu faço mesmo um agradecimento no livro, eu falo, eu agradeço a minha mãe pelo que eu sou, pelo que eu fui e pelo que eu serei. Por quê? Porque a fé foi uma coisa que eu aprendi ali com eles. Vamos fazer isso aqui, vamos rezar o terço, vamos... né? E durante muito tempo eu fiquei pensando, nossa, por que tanta coisa, né? Rezar o terço todo dia, ajoelhado, aí meu irmão ficava num joelho só, sabe? Aí apanhava, era aquela coisa. Então, assim, o que é a fé? Não é uma coisa que você impõe. Ao longo da minha vida, eu fui vendo, através das situações, que a minha única alternativa era ter fé mesmo. Acreditar que realmente o dia seguinte ia amanhecer melhor. Ia amanhecer um dia de sol, ia amanhecer, mesmo que fosse nebuloso, eu tinha que perseverar porque aquilo ia dar certo. Deus estaria ali. Eu sempre falei assim, Deus, você colocou isso no meu caminho, você vai ter que me ajudar a resolver. Né? Então, assim, a fé incondicional, você tem que ter a fé incondicional. Mas para isso você tem que abrir o seu coração, libertar o seu coração dos medos, para que você possa fortalecer a sua fé. A gente consegue ensinar a fé para as pessoas? Ah, consegue, sim. Eu acho que você pode, através das situações, através das pequenas situações do dia a dia, você pode ir mostrando para os filhos e para as pessoas que você convive, né? Eu dentro do meu trabalho, você aqui como ponte. Se você não tivesse fé, por exemplo, como que você poderia fazer esse programa? Você não poderia, né? Porque como é que eu posso trabalhar com uma coisa que eu não acredito? Como que o vendedor não tem fé naquilo que ele vende? Se ele não tiver, ele vai ser um péssimo vendedor. Então é melhor não vender aquilo, muda de mercadoria, eu falo. Né? Então a fé é uma coisa assim, claro que não é tão simplista, a gente está usando um exemplo figurativo, né? Mas a fé é isso, eu tenho que acreditar, senão como é que eu vou falar da fé? Essa fé, assim, muitas vezes a gente não consegue fazer que a pessoa vai. Tenha fé, vai lá, tenta. É uma fé em si próprio, né? Isso pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido, Rosana. Porque pode ter sido bloqueado na infância, no subconsciente. É o que eu falei da família, né? A família tem um peso nisso muito grande. E os pais acham que não, né? Acham que assim, você manda para uma escola semente, entendeu? Paga lá R$2.500 por mês, que a escola vai dar jeito. Não, de jeito nenhum. A criança não vai aprender a fé na escola. Isso nunca, ela não vai mesmo. Ela vai aprender coisas boas, mas muita coisa que não tem que aprender. Porque, infelizmente, matérias foram abolidas, né? Arte, música, nada disso existe. De valores humanos, né? De valores humanos não existe mais. Que desenvolve a coisa da sensibilidade, da percepção, que é uma das manifestações da fé. Então, o que acontece? Eu brinco e falo assim, cresce aquele ser humano, Brutus, né? Que nem o Brutus da revista, né? Então, eu costumo brincar muito, eu falo assim, até tu, Brutus, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue entender. Se ela não conseguir compreender o que é a fé, ela jamais vai conseguir trabalhar isso.
Primeiro ela tem que compreender o que é a fé. O que a fé consegue elaborar. Que milagres ela consegue resolver. E trabalhar dentro dela disso. Isso, mas tem que desencavalar algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa, Rosana, teve uma criação a vida inteira de que o mais importante é esse sofá, essa mesa, é aquilo que você conquista e não aquilo que você tem dentro da sua alma, ela vai demorar mais. Pode ser que ela demore 20, 30, até 40, mas em algum momento Deus vai manifestar isso para ela. Ela pode enxergar, ou ela simplesmente pode fechar os olhos e falar, eu não quero ver nada disso, porque não acredito, isso é bobagem. Como bobagem? Está ali na sua frente. A bênção do crescimento, das flores, da criança, do ventre, da natureza, da ciência. Né? O que é isso? É fé. Ciência é aquilo que você faz e prova que existe. Então, por isso que muita coisa não é chamada de ciência ainda dentro da espiritualidade, né? Porque você tem que provar. Parece que o fenômeno tem que acontecer diversas vezes, do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente, do mesmo jeito, para provar. Pra provar, né? Aí eu falo, uma hora que aparecia um espírito do King Kong, né? Que tem gente que fala assim, não, graças a Deus eu não acredito em nada, graças a Deus eu não acredito em nada. Graças a Deus, Entendeu? Que nem diz a minha menininha, acabou. Ela faz assim, com a mãozinha desse tamanho. Cadê a casinha, Anitta? Faz... Ai, que lindo, que fofa, né? Quer dizer, isso é uma... Quando você fala para ela, acabou, você está mostrando para ela que não tem mais nada ali, terminou. Mas vai chegar uma idade que ela vai te fazer a mesma pergunta de uma outra forma. E aí você vai dizer assim, acabou nesse momento, mas amanhã a gente pode ter mais. Então, isso é um processo de trabalhar a fé com amor. Porque é difícil dissociar uma coisa da outra, né, Rosana? Então, o filho que não teve amor, se pode plantar sim a semente da fé.